Olá, irmãos queridos, salve, salve! Estamos no nosso podcast Partilha Entre Irmãos, para mais uma vez mergulharmos um pouquinho na Palavra de Deus. Seja bem-vindo à hora que você estiver assistindo esse podcast, no lugar em que você estiver, que o Senhor possa abençoar você, que esse lugar se torne um lugar abençoado, porque você está aí. Que Deus possa falar ao seu coração também com a nossa partilha de hoje. Se você gostar daquilo que a gente vai conversar, manda para mais alguém, curte o nosso podcast para ver se o YouTube manda ele para mais gente. Quem sabe a gente consegue alcançar mais corações com a palavra de Deus, com a sua ajuda. E vamos nós para a nossa partilha de hoje. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza com você? Parabéns para nós, Padre Antônio. 4 anos de podcast! É mesmo? Fevereiro! 4 anos já? 4. Nossa 4 anos, Geraldo. Estamos entrando no 4º ano de podcast. Ela cantou parabéns, eu falei, gente, é porque hoje é o Dia Mundial do Doente. Ô, Padre Antônio! Falei, nossa, que animação, porque... Não, são 4 anos de podcast, então eu entendi os parabéns agora. Ok. Padre Antônio. Rapaz, mas já tem isso tudo? Nossa, mãe, então... 4 anos. É, passa rápido. Nossa, Padre Antônio, 4 anos. Que passa bênção, rápido. né? Espero que a gente tenha tido 4 anos de aprendizado, né? De coisas boas, enfim. Acho que foram, sim, 4 anos bons. Né? Valeu, irmãos, valeu. Dá uma partilha aí, irmãos. Tem sido bom. E aí, você sabia que hoje a gente está fazendo 4 anos? Mas hoje é dia de Mundial do Doente de verdade. É isso, não, hoje é. Pois é, a gente também é meio doentinho da cabeça, né? E tal, mas então hoje vamos aproveitar o nosso aniversário e esse dia... Esse dia tão... bonito existir um dia mundial, né, Padre? Exato. Porque é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Exatamente. Viva Nossa Senhora! Agora, Laura, um dia bom pra gente conhecer mais de Jesus. Não é pra gente falar das nossas mazelas, que são muitas. Não fazer que nem aquele pessoal que fica competindo para ver quem tá pior. Eu não sei se você já conheceu ou já viu gente assim, né? 2 pessoas se encontram. Uma diz que tá com a dor na perna, a outra diz que tá com dor nas 2 pernas. Uma diz que teve um problema de não sei o que, a outra fala que já teve várias vezes. Então fica aquela competição para ver quem tá pior, né? Mas é horrível, Não vamos fazer isso, não. Mas olha, primeiro, como você falou, é bonito que haja um dia mundial dos enfermos. Talvez para lembrar para muita gente, olha, não desperdice a sua dor. Para nós que somos cristãos, tudo pode ser oferta a Deus, também a dor. Aliás, uma das coisas mais valiosas que a gente tem são as nossas dores. Portanto, ofereça suas dores a Deus, entregue suas dores a Deus, transforme suas dores em oração por alguém. Talvez por alguém que esteja sentindo a mesma dor, mas que não tem o consolo da fé como você tem, né? Então é um dia de fato bonito, mas para a gente aprender mais sobre Jesus. Então a nossa dor, a nossa doença pode ser também um observatório a partir do qual a gente vai ver algo especial, algo novo de Jesus. Cada coisa da nossa vida pode ser uma janela a partir da qual a gente vai contemplar algo de Jesus. Também dessa janela, que é o nosso sofrimento, que é a nossa fragilidade, que são as nossas enfermidades, a gente pode contemplar e conhecer e descobrir algo novo de Jesus. Afinal, Jesus esteve perto de muita gente doente, curou muita gente doente, se importou com muita gente doente. Então, a maneira como Jesus tá juntinho dos doentes, fala muito do como ele é. Então vamos aproveitar isso, né? Para mim, assim, enquanto o senhor falava, vinha, né? Enorme, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O olhar de Jesus para o doente, né, Padre Antônio? Acho que a maneira como ele olhava para o doente é salvador, é libertador, e até nos ensina como olhar para a gente quando está doente da cabeça, do coração, espiritual ou fisicamente, e para o outro, né? E que está doente também. Então, assim, que
o Espírito Santo que está aqui nos ajude, nesse Dia Mundial do Doente, a contemplar como Jesus olhava para o doente. É muito lindo, muito sublime a maneira como Jesus olhava. Não era uma coisa assim, né, de peninha. Não, mas era algo assim de profunda misericórdia. Ele já olhava levantando a pessoa caída, doente, né? Sim. Acho que uma coisa interessante, não porque a Bíblia fale especificamente, mas eu acho que pela maneira como a gente lê a Bíblia, Jesus nunca desdenhou o sofrimento de ninguém. Primeira coisa importante, né? Jesus nunca desdenhou nenhum sofrimento, ou seja, o sofrimento de cada um é de um jeito, é de uma intensidade. Normalmente não dá para a gente ter muito termo de comparação, porque a maneira como eu passo por alguma coisa ou aquilo que me faz sofrer talvez não seja a maneira como você passa pela mesma coisa. Talvez aquilo que me faz sofrer não faça você sofrer. Talvez você sofra por outras coisas. Enfim, Jesus nunca considerou o sofrimento de ninguém como algo menor, algo que não merecesse compaixão. Ao contrário, eu acho que essa palavrinha, a primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa que revela como é o coração de Jesus, por essa janela que é a enfermidade, que é o sofrimento, a primeira coisa que a gente descobre é que o coração de Jesus é cheio de compaixão. Vários milagres que acontecem na Bíblia começam com essa palavra, né? Jesus teve compaixão. Então, compaixão é uma palavra bonita, porque compaixão tem a ver com compadecer. Compadecer significa padecer junto. Jesus sabia sofrer junto. Talvez ensinando para a gente que isso é uma coisa preciosa. Como você falou, não é só uma peninha, mas é um sofrer junto, é um estar ao lado, é um não desdenhar o sofrimento do outro. Muitas vezes não é possível para nós impedirmos o outro de sofrer, tirarmos o sofrimento dos ombros do outro, mas a gente pode sofrer junto, a gente pode estar por perto. E isso Jesus já mostra, compaixão é algo valioso. Talvez muitas pessoas sofredoras nem esperem e nem desejem que outra pessoa pegue ou tire o sofrimento delas, mas todo mundo precisa, quando está sofrendo, de alguém por perto, de alguém que compreenda, de alguém que sofra junto. A compaixão de Jesus talvez já é um grande ensinamento para a gente hoje. Senhor, eu tenho pessoas que eu conheço, próximas de mim, talvez pessoas que eu ame, e que eu gostaria muito que não estivessem passando pelo que estão, mas eu não posso tirar essa cruz dos ombros delas, eu não posso impedi-las de sofrer. Ensina-me então a sofrer junto com elas, a estar ao lado delas, a carregar um pouquinho do peso dessa cruz com elas, ser um pouquinho sirineu para elas. Essa compaixão, por si só, ela talvez para muitas pessoas já seja um alívio, né? Uma diminuição do sofrimento. Jesus se compadeceu de muita gente. E eu, como é que estou nisso? Sofrimento, ele pode causar, aliás, ele causa na gente uma repulsa logo de primeira. E a tendência natural é que a gente acabe fugindo do sofrimento, fugindo de vê-lo, fugindo de estar perto dele. Não estou dizendo com isso que a gente tem que toda hora estar procurando, porque inclusive isso pode até abalar a gente, mas em casa, em família, a gente precisa lembrar um pouquinho disso. A tendência natural da gente, a resposta natural da gente ao sofrimento é se retrair, é dar 2 passos para trás. Mas há pessoas que a gente precisa estar ao lado delas. A gente não pode ter medo diante do sofrimento de encarar aquilo de frente. Eu imagino, por exemplo, pessoas que têm na sua família alguém que tem uma doença que já não tem muito tratamento, ou que a vontade que dá é fugir, a vontade que dá é não olhar. Mas, às vezes, é preciso. Senhor, me ajuda a estar perto, me ajuda a ter compaixão,
me ajuda a não fugir, me ajuda a aceitar que eu talvez não possa arrancar essa cruz dos ombros dessa pessoa, mas eu posso ser sirineu para ela. Tudo isso eu acho que tem a ver com compaixão, que é algo precioso ao coração de Jesus e que pode ser um instrumento valioso para a gente. Então, Padre Antônio, foi o que aqueles amigos maravilhosos fizeram com o paralítico. Que amigo, Senhor, meu Deus! Escalaram a casa, furaram o teto para colocar, porque não conseguiram entrar pela porta. Foi o que eles fizeram, né, Padre Antônio? Eles arranjaram um jeito de levar aquele doente paralítico até Jesus. Isso me comove muito. O amor deles, o empenho deles em levá-los até Jesus. E é interessante porque, pela maneira como a passagem foi escrita, a impressão que dá, não sei se, acho que não é uma forçação do texto, não. A impressão que dá é que os amigos tinham fé na possibilidade do paralítico ser curado e ele próprio talvez não. Porque quando se diz que essas pessoas levaram um paralítico a Jesus, vendo que a casa onde Jesus estava muito cheia, eles então pensaram, precisamos levar nosso amigo até a presença dele. Como é que vamos fazer? Vamos subir pelo telhado. Destelharam a casa, desceram o paralítico amarrado até Jesus. A Escritura diz assim, vendo a fé deles, Jesus então... a impressão que dá é que talvez o paralítico mesmo não tivesse um impulso de fé. Mas os amigos que o levaram até a presença de Jesus, certamente esses amigos estavam movidos por fé. Talvez seja uma maneira bonita da Bíblia também dizer para a gente, olha, se você tem alguém perto que está ferido pela enfermidade, se essa pessoa não demonstrar fé, se essa pessoa não se importe, não fique preocupada em julgá-la, não cobre dela, continue crendo você. Creia por ela. Creia por ela. Porque uma das coisas que a gente corre o risco de fazer quando uma pessoa que a gente ama está enferma, e a enfermidade fragiliza a gente. A enfermidade fragiliza a maneira da gente pensar, a maneira da gente sentir. E como para a maioria de nós, fé está muito misturada com sentimento, pode ser que num momento de fragilidade, a pessoa enferma, a pessoa fragilizada, se sinta desamparada na sua fé. Então, o risco que a gente corre é de cobrar da pessoa. Cadê sua fé? Não precisa fazer isso, não faça isso. Não transforme a fé ou o desafio da fé numa cobrança ou numa culpabilização a mais. Ainda que pareça que essa pessoa não tem fé, creia por ela. Apresente essa pessoa a Jesus, que foi o que os amigos fizeram. Que amigos! Né? Eles perceberam que o paralítico, aquele amigo, precisava estar na presença de Jesus. Bom, há pessoas que a gente pode até levar. Olha, você quer ir à missa comigo? Você quer que eu te leve na igreja? Há outras pessoas que a gente vai levar à presença de Jesus, talvez só rezando por elas. Elas próprias não consigam ir ou talvez nem queiram. Mas quando a gente intercede, quando a gente reza por alguém, a gente está carregando essa pessoa no coração da gente até a presença de Jesus. Que nem aqueles amigos, né? Então, me parece que é uma maneira que o Evangelho tem de dizer, olha, primeiro, não recrimine, não cobre, não jogue um fardo a mais sobre os ombros de quem já está fragilizado. Se você tem a impressão de que aquela pessoa não consegue crer, creia por ela. Depois, leve seus amigos, leve as pessoas que precisam a Jesus. Se elas se animarem a ir com você, maravilhoso. Se não for assim, leve dentro de você ao Senhor na sua oração, mas leve a Jesus. Fale de Jesus para essas pessoas, mas fale delas para Jesus. É algo que a gente pode fazer quando tem alguém que a gente ama ou alguém próximo da gente que está enfermo e a gente deseja ajudar. Repito, nem sempre dá para impedir as pessoas de sofrerem. Geralmente dá para a gente sofrer junto, dá para a gente estar por perto, dá para a gente dividir o peso da cruz,
dá para a gente levar essa pessoa a Jesus, dá para a gente apresentar essa pessoa a Jesus em oração. Olha quanta coisa aí já importante. Talvez sejam os primeiros passos que a gente pode dar no nosso cuidado amoroso com os doentes, ou na maneira da gente lidar com eles, como Jesus lidou com várias pessoas doentes, com cada uma de um jeitinho diferente. Esse é que é o legal do Evangelho, porque Jesus não faz milagres como que, sei lá, fazendo uma coisa que é um piloto automático. Jesus levantou a mão, Jesus fez isso. Não, não. Com cada doente, com um ele conversa. Com cada um. Com outro ele faz um gesto, com outro ele não fala nada, com outro... Cada doente precisava de Jesus de um jeitinho. E Jesus foi a cada um do seu jeitinho. Olha, esse episódio, para os irmãos que estão acompanhando, a cura de um paralítico que foi levado pelos amigos, tá? Em Lucas 5,17. Em outros evangelhos também, mas esse, a cura do paralítico, que tinham amigos fantásticos, é Lucas 5,17. Padre Antônio, eu estou me lembrando de uma outra cura diferente desse. Porque aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, quando uma coisa é você ficar doente 1 mês, 2 meses, mas você ficar doente 12 anos, deve bater um momento que você até pode correr o risco de ficar com a fé abalada. Então, essa mulher me comove muito, porque diz o texto bíblico, agora de cabeça eu não lembro onde é que está, que ela sofria de doença 12 anos, que ela já tinha procurado vários médicos, mas ela não desistiu quando ela soube que Jesus ia passar. E o texto bíblico diz que estava uma multidão, acho que Jesus estava indo, né, para a casa do centurião, acho que indo para fazer uma outra cura, e ela tocou. Se eu ao menos tocar, e ela ficou curada sem Jesus falar nada. Essa cura me surpreende muito, diferente dessa do paralítico, né, Padre Antônio? Porque foi a fé daquela mulher que sofria há 12 anos, né, que levou a ter essa experiência, ao ponto de, no texto bíblico, Jesus, quem me tocou? E os apóstolos, você está brincando, né, Jesus? Interessante porque você disse que, bom, depois de 12 anos a pessoa pode começar a pensar que não tem mais jeito, que não adianta, ela pode se entregar para a doença, né? E a Bíblia tem uma maneira de falar muito legal, porque diz assim, ela pensava consigo mesma, se eu ao menos tocar na veste dele, posso ficar curada. Essa expressão, ela pensava consigo mesma, significa que, apesar dos 12 anos de doença, quando ela conversava com ela própria, ou pelo menos nesse momento, ela conseguia dizer para ela mesma uma palavra de esperança. E aí, eu acho que é outra coisa importante, e talvez de modo especial quando a gente está na situação da doença, como é que eu estou passando por isso? Quando eu converso comigo, eu me animo a ter esperança, ou eu vou minando cada vez mais a minha esperança? Então imagine uma pessoa que está doente, ok, a gente está sempre conversando com a gente mesmo, né? Como é que é a minha conversa comigo mesmo? Ai, meu Deus, eu não podia estar passando por isso. Ai, meu Deus, eu não merecia estar passando por isso. Ai, meu Deus, eu acho que não tem mais jeito. Ai, meu Deus, não tem mais condição. Ou será que Senhor, o Senhor ainda pode me curar? Se eu tocar pelo menos nas vestes do Senhor, Ele vai me curar. Então, como é que é a nossa conversa interior conosco? Porque as nossas conversas interiores, elas podem nos ajudar, elas podem nos animar, né, a ir adiante, ou elas podem também nos afundar muito. Hoje em dia, todo mundo sabe que as nossas doenças físicas, não é que todas elas tenham uma causa ou consequências do ponto de vista psicológico, emocional, mas essas coisas estão todas muito misturadas, a gente é uma coisa só. Então todo mundo sabe que se a nossa cuca não funciona bem, a nossa imunidade vai embora, o nosso organismo não reage muito bem. Portanto, se a minha mente
tá prisioneira da doença, tá prisioneira do desânimo que a doença causa, eu vou me afundando mais ainda. Se a minha mente reage com esperança, com fé, é possível que até o meu corpo se sinta mais forte. Hoje em dia, todo mundo sabe disso. Se a gente conhece uma pessoa que está fazendo um tratamento mais severo, uma quimioterapia, alguma coisa assim, os próprios médicos dizem, olha, cabeça lá para cima, viu? Vamos botar isso aí para funcionar bem, porque senão você vai afundando, quando vai ver. Essa mulher hemorroísta, apesar dos 12 anos de doença, quando ela falou com ela mesma, ela se botou no lugar de quem ainda tem jeito. Como é que está sendo entre a gente, ou da gente com a gente mesmo? Minhas conversas comigo me colocam numa posição de renovo, numa posição de reação, ou eu estou entregue à doença, eu estou vencido pela doença, pelo menos já estou vencido aqui dentro e aqui dentro. Reação, reaja. Quer dizer, são dois doentes com um interior diferente, né? O paralítico, o senhor percebeu que era alguém que tinha amigos bons, mas ele próprio... Talvez, né, não tenha jeito, eu nasci desse jeito. E essa mulher, embora doente há 12 anos, quando ela conversava com ela mesma, sempre buscando motivos para crer, não desistindo, não desanimando, mesmo 12 anos doente, né, Padre Antônio? Acho que ela é um incentivo e tanto para a gente. Meu Deus do céu, eu tenho que botar em ordem a minha cabeça. A cabeça da gente prega muitas peças na gente, principalmente quando a gente está fragilizado. Ela prega peças, ela faz a gente achar que não tem jeito, ela faz a gente achar que está tudo ruim. Eu tenho um problema, mas aí aquele problema faz pensar, a minha vida está toda ruim. Eu conheço pessoas, eu tenho certeza que você também conhece, que têm uma doença, mas que são pessoas que conseguem enxergar que tem um monte de coisas na vida delas que estão funcionando bem. E elas próprias fazem muita coisa funcionar bem na sua vida. Há pessoas que não conseguem. Uma coisa estando ruim, meu Deus, a minha vida está um inferno, meu Deus, a minha vida está dando para trás. Peraí, calma. O que você anda falando para você? Será que é assim mesmo? Então, Senhor, me ajuda a colocar a minha cabeça em ordem. Eu não posso, talvez, botar o meu corpo em ordem na pressa que eu tinha, ou no ritmo que eu gostaria. Mas a cabeça eu tenho que dar um jeito nela, até para eu poder dar uma guinada nessa história. Então, essa mulher me parece que é um exemplo e tanto de alguém que, olha, vamos lá, se eu encostar nem que seja na roupa dele, eu vou ficar curada. De onde é que ela tirou isso? Então, né, a gente precisa aprender com ela que o interior faz muita diferença, e que, pelo menos no interior da gente, a gente pode colocar um pouquinho de ordem. Repito, talvez a gente não consiga mexer no organismo, né, no corpo, com a mesma velocidade, mas no interior a gente pode colocar um pouco mais de ordem. Lembrando que na hora que a gente está mais fragilizado, é a hora em que a nossa mente nos prega mais peças, então a gente tem que ser atento a ela. Então, me parece que é uma dica importante aí que essa moça está dando para nós. Mesmo com 12 anos de... É lindo isso. Padre Antônio, o meu doente predileto da Bíblia. Eu amo. Gente, é bonito demais aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É lindo demais aquele grito, sentado à beira do caminho, o povo cala a boca, o povo mandando ele calar e ele gritando cada vez mais alto até Jesus ouvir. Eu amo esse moço que gritava alto para Jesus ouvir, Padre Antônio. Eu acho que a gente podia até dar uma olhadinha depois, ou então os irmãos podiam, aliás, fazer isso com a gente, né? Manda pra gente qual é a sua passagem preferida de alguém que foi curado por Jesus, porque é surpreendente, né? Cada pessoa é de um jeito. O cego na estrada de Jericó era o cego que, sentado à beira do caminho, pedia esmolas. Naquele tempo, alguma deficiência visual, auditiva, era o bastante para a pessoa ter problemas demais, porque não havia nada parecido com a maneira como hoje a gente leva essas coisas. Então, se o homem não era
capaz de enxergar, ele também não era capaz de trabalhar. A maior parte do trabalho era trabalho braçal, era trabalho na agricultura. Então, como esse homem poderia fazer para trabalhar, para ter um salário? Então, ele se tornou mendigo, né? Pedindo esmolas. Mas um dia ele ouviu Jesus. E aí eu acho isso muito legal. Ele era cego, mas não era surdo. O recurso que ele tinha, ele usou. E eu acho que isso também... Legal, padre. É uma coisa que a gente pode reconhecer em tanta gente que a gente conhece, né? Há pessoas que têm uma série de limitações, mas elas não têm uma série de outras. E elas usam os recursos que elas têm. Eu acho isso incrível. Né? Não sei se eu saberia ou como eu faria se fosse comigo. Mas eu conheço pessoas que são cegas, mas não são surdas. Então, conseguem fazer... Né? Que são surdas, mas não são cegas. Então... Peraí, eu tenho limitações. Ok, no fundo todo mundo tem. A grande questão é, mas eu só tenho limitações? Ou será que eu tenho também recursos? E se eu tenho recursos, eu tenho usado? E como é que eu tenho usado? E eu acredito que essa pergunta é um pouco para todo mundo. Eu só tenho limitações? Claro que não. Tenho recursos? Tenho. Isso ou aquilo, sei fazer isso, sei fazer aquilo, tenho isso de bom, tenho aquilo saudável em mim. Ok, estou usando esses recursos. E aí a gente pode descobrir uma outra coisa sobre a maneira como a gente vive a doença ou vive as limitações da gente. Eu posso viver debaixo de uma consciência do que me falta. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho esse recurso, eu não tenho aquele outro, eu tenho essa deficiência, eu tenho aquela outra. E só que se a gente vive debaixo dessa consciência, isso trava a gente. Ou a gente pode viver debaixo da consciência daquilo que a gente tem. Bom, eu não tenho um monte de coisa, mas eu tenho isso, aquilo. Eu não tive essa oportunidade, mas eu estou tendo outra e outra e outra. E aí, se a gente vive debaixo dessa consciência, a gente vai ser capaz de aproveitar o que a gente tem. Ele não tinha autopiedade, né, De padre? jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. O pessoal mandando ele parar, ele não parava. É a minha chance, olha, dá licença, vocês não vão me tirar isso não. E o pessoal mandando ele parar de falar. Até que Jesus ouviu e mandou, traz ele aqui. Você já imaginou? E aí é legal porque a Bíblia diz, ele jogando longe o manto, ele ficava no meio da rua pedindo esmolas, então ele devia ficar embrulhadinho num manto que era defesa tanto do frio quanto do calor do sol. Né? Ele joga fora o manto e num pulo, num salto, começa a ir em direção a Jesus. É alguém que quando percebe que o Senhor está te chamando, opa, agora é minha vez. Então ele joga, ele estava enroscado, embrulhado num manto que devia ser uma coisa comprida, né? Uma coisa meio daquele tempo. Ele joga aquilo para o lado, num salto ele se levanta. E aí, alguém me leva, eu não sei onde é que ele está, me ajuda. E Jesus cura esse homem, né? O que você quer? Jesus fazia perguntas para as pessoas que estavam doentes, não é? Ele perguntava... Esse diálogo de Jesus com ele é incrível. O que você quer? O que eu posso fazer por você? É interessante porque tem um dos relatos, é isso. O que eu posso fazer por você? O que você quer de mim? Jesus quer ouvir dele. Eu quero ver de novo. Ah, então tá bom. Pensei que você só queria uma esmolinha. Não, eu quero começar de novo, Senhor. E Jesus cura o homem cego, e aí é o legal, né? Porque ele começa o relato do Evangelho como um cego sentado à beira do caminho. E ele termina com o Evangelho dizendo, e ele começou a seguir Jesus por todo lugar. Ou seja, ele começou a história apático, sentado na beira do caminho, e quando Jesus entra na vida dele, ele termina a história caminhando, se movendo. Talvez seja esse o segredo, né? Quando Jesus entra na nossa vida, passa pelo nosso caminho, ele ensina a gente a voltar a caminhar. Vamos lá. E a história desse homem de fato é incrível. Eu tenho uma outra história que eu gosto muito, de outros doentes, porque é a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Tem muita coisa ali também que eu acho incrível, porque a Bíblia diz mais ou menos assim, eles estavam de longe e começaram a gritar pedindo ajuda a Jesus, de longe.
E aí Jesus dá para eles uma ordem que mexeu com eles, porque Jesus diz assim, vão apresentar seus sacerdotes. Isso era a atitude de quem já estava curado. Uhum. Então, no tempo de Jesus era quase impossível uma cura de lepra. Mas como muita gente que era declarada leprosa, na realidade não era leprosa, tinha algum tipo de doença dermatológica que era identificada como lepra, mas não havia tanta clareza de diagnóstico como tem hoje. Então, eventualmente, alguém poderia ficar curado daquele negócio ali. Então, a lei dizia, olha, se você fica curado de lepra ou de alguma coisa parecida, vai até o sacerdote, ele vai ver se a sua pele está limpa para que você possa voltar para casa. Porque a pessoa que era declarada leprosa ou coisa parecida, ela tinha que sair da convivência dos outros para evitar contágio. Então, ela saía de casa, saía da sua aldeia e começava a vagar. Para ela voltar, um sacerdote, porque naquele tempo não havia médicos, né, do jeito que tem hoje, um sacerdote tinha que declarar que ela estava limpa. Quando Jesus diz para aqueles leprosos, vão lá se apresentar ao sacerdote, Jesus está dizendo, comecem a agir diferente. Comecem a agir como pessoas curadas. Eles tinham duas opções. Ou eles diziam um para o outro, nem olhou para a gente pensou que ele ia tocar na gente, deixa para lá, não deu certo, e voltavam a vagar. Ou eles então iam dizer um para o outro, ele mandou a gente ir procurar o sacerdote, vamos procurar. E aí eles se encorajariam uns aos outros, aqueles 10 homens leprosos, a agir como Jesus mandou. E Jesus havia mandado que eles agissem como pessoas saudáveis. Olha, pra gente que já conhece a história, né, a partir do final, legal, amém, glória a Deus, escolheram o que qualquer um não escolheria. Não sei se qualquer um escolheria. E aí a Bíblia diz algo tão bonito. Enquanto caminhavam, ou pelo caminho, descobriram que estavam curados. Há momentos em que Jesus cura para que depois a gente volte a caminhar. E há momentos em que é no caminho, enquanto a gente caminha, que a gente descobre que ele já curou ou está curando a gente. Me parece que em alguns momentos da nossa vida é assim. Enquanto eu vou caminhando, enquanto eu vou vivendo a vida, enquanto eu vou tentando ajudar outros, de repente eu descubro que o Senhor está fazendo em mim. Eu acho que isso acontece muito com relação a curas mais interiores, né, da alma, da mente, do coração. Enquanto eu estou fluindo, enquanto eu estou tentando de novo, enquanto eu estou talvez até ajudando outras pessoas, de repente eu descubro, poxa vida, Jesus está me fazendo bem. Muitas pessoas que ajudam nas nossas igrejas, muitas pessoas que servem nas igrejas, poderiam dizer isso. Olha, eu comecei, eu estava meio desanimado, eu estava depressivo, eu estava assim, eu estava assado. À medida que eu fui caminhando, à medida que eu fui ajudando, eu descobri que eu estava sendo ajudado. Então, enquanto caminhavam, ficaram curados. Há coisas que a gente só consegue voltar a caminhar depois que a gente resolve. Mas há outras coisas que a gente só resolve se a gente decidir começar a caminhar. Cada doente foi tratado por Jesus de um jeito. Como ele, cada etapa da nossa vida, por cada situação que a gente vive, nos trata de um jeito. E todos foram curados, né? Os 10. Só um voltou para agradecer. Além de tudo, tem essa, né? Foi o único que recebeu a cura completa, porque foi o único que viu Jesus de perto. Os outros todos viram Jesus de longe. Jesus me curou, tchau. Essa pergunta é tão terrível. Onde estão os outros 9? Pois é, foram 10 curados. Um deles, quando percebeu que estava curado, antes de ir até o sacerdote, pensou, agora eu posso ir ter com Jesus. Porque eles não se aproximaram de Jesus porque havia uma lei que dizia um doente de lepra fica a 100 passos de uma pessoa saudável. Então, assim como houve um leproso que burlou a lei para chegar perto de Jesus, esses 10 não quiseram burlar. Então, eles falaram com Jesus à distância, Senhor, tem piedade. O dia que você quiser, faz a conta, dá 100 passos. Foi essa a distância que eles estavam. Desses 10 leprosos curados, um pensou, eu estou bom, agora eu posso estar perto dele. Agora eu posso chegar perto dele. Ele correu até Jesus, se agarrou aos pés de Jesus. Foi o único que viu Jesus de perto. Foi o único que recebeu de Jesus essa palavra.
podes ir, tua fé te curou. Então, há uma cura maior que só acontece quando, além de curar o corpo, as feridas do corpo, a gente também se achega a Jesus. A gente também se aproxima dele, a gente também louva a ele, agradece a ele. Há uma cura que só vem com a gratidão, com o louvor. E esse homem leproso, esse curado que correu até Jesus para estar pertinho de Jesus, esse sim, recebeu a cura toda. Porque não foi só o corpo, mas também essa cura do espírito, que a gente só tem quando a gente corre até os pés de Jesus. Amém. Há muitas pessoas ao longo da história da igreja que foram profundamente limitadas e fragilizadas do ponto de vista físico, mas que foram espiritualmente muito fortes, muito saudáveis. Também tem essa, né? Tô lembrando, eu não lembro o nome dela porque em italiano ela era chamada com um apelido, não vou lembrar. Eu acho que o nome dela era Gaetana, que foi beatificada há pouco tempo atrás, e era uma senhora que viveu na cama, magrinha, sabe aquelas pessoas que têm todo tipo de doença e que tem que ficar na cama e a musculatura vai ficando flácida, né? E vai diminuindo, vai encurtando. E ela foi beatificada há pouco tempo atrás, mas ela morreu há pouquíssimo tempo em relação a outros santos de outros tempos. Ela viveu até, eu acho que os anos 80. Ela é beata. É beata agora. E deve ser até difícil de fazer estátua dessa beata, porque ela é tão... na cama, toda pequenininha, toda encurvadinha, mas um gigante. Um gigante. A gente tem agora também uma venerável aqui no Brasil que viveu anos e anos de cama num hospital, né? Maria de Lourdes, se eu não me engano, né? E que do hospital, da cama, ela fundou uma liga de ajuda aos doentes e assim tantos e tantos outros. Há um beato italiano que era tetraplégico e ele fundou uma obra, obra dos Operários da Cruz, alguma coisa assim, que é uma liga de doentes do mundo inteiro que transformam a sua enfermidade em intercessão. Então, são pessoas que fisicamente tinham limitações incríveis, passavam por sofrimentos incríveis, mas a limitação limitava o corpo, não o espírito, não dentro. A gente tem que perceber isso. Minhas limitações me limitam num ponto. Elas não me limitam em diversas outras coisas. Eu quero viver só a limitação ou eu também quero arriscar viver os recursos que Deus me deu? E não estamos dizendo isso como uma cobrança de forma alguma, mas como algo que a gente pode colocar na cuca da gente. A gente sabe que não é fácil quando a gente está fragilizado por uma doença, por uma notícia ruim. Não é fácil arrumar essas coisas no interior e de uma hora para outra, pronto, agora eu vou lá. Não, mas espera aí. Eu tenho essa limitação. Essa limitação me segura num ponto. Mas e o resto todo? Eu vou jogar fora? Não posso. Então, de vez em quando a gente tem que se perguntar isso também, né? Padre Antônio, eu quero lembrar só mais uma cura dos evangelhos que ela me comove profundamente. É a cura da mulher encurvada. Por quê? No texto bíblico, né, da Bíblia Ave Maria, tem a seguinte frase: e Jesus endireitou aquela mulher. Eu acho assim, essa frase fortíssima, ela vai lá no fundo da minha alma, porque sim, o caso dela era mulher encurvada fisicamente. Mas eu sempre trago para mim as mulheres encurvadas emocionalmente, existencialmente, pela depressão, pela traição, pela dor, enfim, pelo cansaço. Então, essa mulher encurvada, né, e que Jesus, ela me toca, cada vez que eu pego a Bíblia, Jesus endireitou. Eu entendo aí que o Senhor está sempre pronto para nos endireitar.
do que quer que seja, endireitar a gente, aquilo que nos encurva tantas vezes, né? Então, para mim, me levanta cada vez que eu leio, e Jesus endireitou aquela mulher. Tem uma coisa aí interessante, Laura, deixa eu só ver se... Está em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Não é exatamente o que você falou. E aí eu queria que a gente desse uma olhadinha. Então vamos. 18 anos, Nossa, um demônio a mantinha doente. Então vamos lá. 18 anos. Um demônio a mantinha doente. Ou seja, ela era mantida doente. É quase como se fosse uma prisão. Uma pessoa mantida na prisão, mantida presa. Ela era mantida na prisão da doença. E, diz aqui o Evangelho, andava curvada e não podia absolutamente endireitar-se. Esse é o quadro dela. Então, é uma doença, nesse caso, que é claro que começava no interior, no espírito. Ela era oprimida por um demônio. Possivelmente, isso também tinha relação com alguma coisa emocional, psicológica. A gente não sabe, porque o Evangelho não dá maiores informações, se o problema psicológico acabou tornando-a oprimida por um demônio, ou se foi o contrário, a opressão demoníaca acabou atormentando a mente dela. Mas o fato é que as coisas, a raiz da enfermidade dela era interior. E se caracterizava por isso. Ela andava encurvada e não podia absolutamente erguer-se. Eu acho que isso também é bonito. Muito forte. Né? Ela vivia sem conseguir se erguer. Jesus a viu, e aí, primeiro, Jesus a chamou. Em mais de um evangelho se fala de doentes que estavam em algum canto. Havia também um outro homem numa sinagoga com a mão num canto. Então essa mulher devia estar num canto porque Jesus a chamou. Depois, Jesus disse para ela, antes da cura física, estás livre da tua doença. Um demônio a mantinha, a detinha doente, e Jesus a declarou a libertação dela. Antes dela ficar boa fisicamente, Jesus a libertou dentro. Você está livre dessa doença. Essa doença não é mais prisão para você. Então Jesus sabia que a cura aqui tinha que, assim como a enfermidade tinha começado dentro, a cura tinha que começar dentro. Independente das costas, essa mulher tinha que ouvir Jesus dizendo para ela, você está livre dessa doença. Você não carrega mais uma prisão dentro de você. Jesus, então, impôs as mãos sobre ela. Jesus estendeu as mãos sobre ela, cobriu-a com as suas mãos. Agora, olha o que diz. E no mesmo instante, ela se endireitou. Não foi Jesus que endireitou ela. Ela se endireitou. Se fosse Jesus endireitando ela, Jesus ia pegar nos ombros dela e ela debaixo das mãos de Jesus, ela se endireitou. E a Bíblia Ave Maria ainda tem mais uma coisa bonita. Ela se endireitou glorificando a Deus. Essa tradução não diz pra gente com clareza se ela se endireitou porque começou a glorificar a Deus ou se ela glorificou a Deus porque conseguiu se endireitar. Eu acho que é bonito isso, né? Outra tradução poderia dizer, ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Mas não é o que essa tradução aqui diz. Então, vamos manter assim. Ela se endireitou glorificando a Deus. Eu posso me endireitar glorificando a Deus. Glória. Eu posso me endireitar da amargura glorificando a Deus. Eu posso me endireitar da decepção com o passado glorificando a Deus. Eu posso me endireitar daquilo que me botou o rosto virado para o chão e não para o alto, glorificando a Deus. Agora veja, não foi Jesus que a endireitou. Ela se endireitou. Debaixo das mãos de Jesus ela sentiu, opa, para. Bom, como Jesus hoje está com as mãos sobre a gente, seria o caso de a gente se perguntar, será que não está na hora de eu também me endireitar, né? Glorificando a Deus, né? Deixando de
de praguejar minha vida, deixando de reclamar das oportunidades que eu não tive, das oportunidades perdidas. E será que não está na hora de eu me endireitar, lembrando que Deus ainda tem algo para mim? Porque uma pessoa não consegue enxergar que tem algo lá adiante, né? Então, a história dessa mulher, ela é cheia de detalhes muito bonitos, né? Lembrando que Jesus curou essa mulher num dia de sábado. E aí, para variar, tinha gente em volta reclamando, porque como é que pode, né? Ele está curando uma pessoa num dia de sábado. E aí Jesus diz uma coisa, né? Jesus olha ao redor e diz: escuta, se vocês têm um animal na casa ou na fazenda de vocês que está caído num buraco, vocês não arrancam ele dali, mesmo sendo dia de sábado? Ou se vocês têm um animal que está preso, mas vocês percebem que ele está morrendo de sede, vocês não desamarram ele para ele beber água? E aí Jesus diz: pois então, essa filha de Abraão, olha que expressão bonita e usada para falar de uma mulher, que não era muito... Filho de Abraão era uma expressão que falava de dignidade. Essa filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, ela não devia ser livre logo. Ou seja, Jesus não deixava as pessoas para depois. Cada pessoa enferma, cada pessoa com as suas limitações, cada pessoa escravizada diante de Jesus, para ele era prioridade. Naquele momento, é você. É você. Eu um dia desse estava conversando com uma pessoa que estava falando de outra, mas estava falando bem, né? E ela dizia: nossa, a gente sentava com essa pessoa fulana e a gente percebia que ela estava olhando para a gente, que ela estava dando atenção para a gente. Assim era Jesus, assim é Jesus. Diante de alguém sofrido, ferido, Jesus é todo por aquela pessoa, para aquela pessoa. Né? Diante de Jesus é como se ele estivesse ali só para a gente. Essa filha de Abraão, ou seja, uma mulher escravizada pelo diabo, 18 anos, mas Jesus lembra da dignidade dela. Como é que eu podia deixá-la para depois? É para já. Eu creio que talvez Jesus pudesse também dizer isso para muitos de nós hoje, né? Nós não somos só filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Essa filha de Deus, que tem uma dignidade incrível, não pode ficar para depois, é para já. Ela devia se endireitar, pois eu hoje dei a ela forças para que ela se endireitasse. Então, é um milagre lindo, que fala de muita coisa, Essa vida, sim, parece que estava toda adoecida, não é? Porque o quadro que a Bíblia pinta é de um sofrimento que começava na alma. E, portanto, Jesus começou a cura também na alma, né? Libertando essa mulher. Você não é mais escrava dessa doença. Jesus precisava endireitá-la primeiro por dentro, para depois ela própria endireitar os ombros. Então você não é mais prisioneira disso, menina. Você está livre. E aí, de repente, ela... E pronto. Então, quem sabe Jesus hoje não gostaria de fazer assim com a gente. Que, por causa dessa palavra, que não vai voltar para o céu, como foi anunciada de Lucas 13, né? 10, que muitas mulheres possam se endireitar nesse dia de hoje do doente, Padre Antônio. Gostaria muito de pedir que, no momento final, o senhor pudesse fazer uma oração. Sim, vamos fazer isso. Hoje todos dia, os né? doentes. Hoje é dia da gente orar. No fundo, todos nós sabemos que temos as nossas coisas, né? Talvez a nossa condição humana, que é frágil, que é limitada, talvez aprender a lidar com isso de uma maneira serena seja um dos grandes achados da nossa vida. Não se desesperar com aquelas coisas que, inclusive no nosso corpo, nos lembram que a gente tem limite. E reconhecer nesse momento que a gente precisa do Senhor. E que Ele, na nossa fraqueza, Ele é a nossa força. Na nossa fragilidade, Ele mostra a compaixão dEle. Então,
também as minhas dores, também as minhas enfermidades podem ser uma janela para que eu, de repente, encontre Jesus, para que, de repente, eu veja a beleza de Jesus se aproximando de mim. Então é isso que a gente pede no dia de hoje para cada irmão, para cada irmã, né? Senhor, nós, num só coração agora, rezamos por esse irmão, essa irmã, que nesse Dia Mundial do Doente, 11 de fevereiro, ou em qualquer outro dia que esteja vendo essa partilha, nós oramos por esse irmão, por essa irmã que precisa ser alcançado pela tua mão. Por mais distante que a gente se sinta, por mais perdido que a gente se sinta, o Senhor é capaz de nos alcançar. O Senhor nos busca para nos trazer para perto do seu coração. Senhor, traz agora para perto do seu coração esse irmão, essa irmã, que precisa experimentar na sua fragilidade a força do Senhor. Senhor, não há doença incurável para ti. Não há diagnóstico que o Senhor não possa reverter. Não há situação que o Senhor não possa transformar numa porta que se abre para uma nova etapa, para uma nova descoberta. Senhor, oramos para que doentes sejam curados. Pessoas que estão sentindo dores tenham alívio. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos com enfermidades que começam no interior. Enfermidades cuja raiz não é alcançada pela mão do médico e sequer pela mão do psiquiatra, do psicólogo, mas a tua mão pode ir profundamente no nosso interior e chegar onde ninguém mais chega. E ali onde a ferida foi aberta, a tua mão também pode curá-la. Senhor, endireita a nossa vida hoje, endireita o nosso coração, endireita a nossa mente, endireita o nosso corpo. Dá-nos a graça de ver o Senhor perto de nós, também quando nos sentimos envolvidos por tanta dificuldade, tanto sofrimento. Rezamos, Senhor, por aqueles que cuidam dos seus doentes. Sim. Pessoas que têm enfermos em casa, na família, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Senhor, às vezes a gente se sente tão impotente porque a gente não tem como tirar a cruz dos ombros de quem está sofrendo. Pois ajuda-nos a ser sirineus, Senhor. Que nós possamos, ao menos, ter compaixão, sofrer junto, para que o peso da cruz não esmague essas pessoas. Oramos, Senhor, pedindo, estende a tua mão, como estendeste a mão sobre aquela mulher encurvada, estende as mãos sobre nós hoje, porque debaixo das tuas mãos a gente pode se endireitar. Visita-nos, socorre-nos, visita essa pessoa que te é tão amada e traz, Senhor, alívio em toda dor, cura em toda enfermidade, libertação sobre tudo aquilo que está enraizado no interior. Que haja um desatar de nós hoje e que haja saúde, haja fortalecimento, haja vitalidade em cada um de nós. Que pela intercessão de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Lourdes, o Senhor abençoe, cure, restaure os doentes do corpo e da alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Viva Nossa Senhora de Lourdes. Muito bem, viva. Vamos nós. Laura, então, vamos ficando por aqui, senão o pessoal estica demais, o pessoal vai cochilar, não pode. Então, fica o nosso pedido. Você tem alguma história de cura do Novo Testamento que você goste mais, que você sente, nossa, o que Jesus fez na vida dessa pessoa, acho que ele está fazendo na minha, ele quer fazer na minha. Manda para a gente a sua partilha, leva para mais alguém essa palavra, talvez alguém que precisa saber que, olha, Jesus entende, ele não está cobrando de você na hora da dor, mas ele quer estar do seu lado na hora de toda a dor. Manda para alguém, quem sabe para trazer um pouquinho de alívio, um pouquinho de esperança e quem sabe para ajudar a se endireitar. Debaixo das mãos de Jesus a gente consegue se aprumar um pouquinho mais, então que seja assim. Antes de terminar o dia, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria por aquela pessoa
o Espírito Santo vai mostrar que está doente, talvez alguém da tua família, do teu prédio, do teu trabalho. Hoje, né, a igreja nos chama, né, Padre Antônio, para a gente, todos os dias, mas hoje especialmente, vamos pedir que Deus venha visitar cada doente, como esses aqui, né, que a gente lembrou. E aqueles que você vai lembrar também. Beleza, isso aí. Gente, um abração, Deus abençoe. Até Amém. a próxima, que se Até. Deus quiser. Tchau, tchau, Laura. Até logo. Tchau.